Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora para mais uma aula do nosso curso de tratamento de efluentes industriais. A gente está aqui na aula, se eu não me engano, 17, por aí. E essa aula em específico, a gente vai deixar ela disponível também em alguns canais, né, de pessoas que fazem parte dos nossos grupos aí fechados, para poder também entender como que é o nosso treinamento, ter uma aula aí para poder aprender um pouco também. E aí, caso queira, também poder entrar e fazer parte do nosso quadro de alunos, tá bom? Vou recapitular um pouquinho do que a gente já viu nas aulas anteriores. A gente já teve bastante aula, bastante conteúdo. O nosso foco nesse curso é a gente falar sobre tratamento, além de legislação, tipos de efluente, caracterização, também do tratamento preliminar, tratamento primário, secundário, terciário e tratamento de lodo. Então, a gente vai dar uma geral em tudo. Porém, esse curso está disponível tanto completo como parcial. Então, quem já teve curso anterior nosso, a receber essa atualização agora na plataforma, e o tratamento primário vai ficar disponível para aquisição, e posteriormente a gente vai liberar o tratamento secundário para aquisição, terciário, e aí a gente vai liberando aos poucos, tá bom? Então, para quem adquiriu apenas o tratamento primário, vai ter essas aulas aqui também, faz parte desse nosso quadro. A gente está na aula 17, só relembrando um pouquinho aquilo que a gente já viu, bem por cima, porque já teve bastante coisa. A gente falou aí sobre os tipos de tratamento de efluentes industriais, né? Eu mostrei para vocês aqui algumas características de efluentes, tudo foto que eu tirei aqui no dia a dia, né? Nas minhas visitas de campo, nos meus trabalhos. Então, a gente falou um pouco aqui sobre esses tipos de efluentes, como é desafiador e diferente, né? Quando a gente tem um tratamento de processamento de laranja, por exemplo, uma indústria alimentícia de doce, um curtume, um laticínio. Então, a gente falou sobre essas diferenças, esses desafios que o efluente industrial ele traz para a gente. A gente falou também sobre legislação, a gente teve uma aula só sobre CONAMA 357, os principais itens, teve uma aula também sobre CONAMA 430. A gente falou também anteriormente sobre os impactos do descarte indevido, né, o descarte fora da legislação, ou fora das normas aí, nos corpos hídricos, né, nos corpos receptores, e a gente falou também depois um detalhe, que é cada item, né, que é a eutrofização, como que impacta na saúde pública em outras aulas, tem slide específico para isso. A gente falou também sobre autodepuração e tudo mais. A gente falou anteriormente também sobre os aspectos gerais, aí, os aspectos físicos, químicos, os biológicos a gente deixou para tratar, falou um pouco, mas deixou para se aprofundar mais principalmente em relação às bactérias, na parte de protozoários, quirotíferos, na parte de tratamento secundário, mas a gente também comentou um pouco. E a gente focou bastante aqui nessa parte dos tratamentos físicos, dos aspectos gerais, né, físicos e químicos. A gente fez slide de cada item desse que está aqui, a gente não falou de forma geral, não. Aqui é um exemplo, né, a alcalinidade. A gente fez um slide só de alcalinidade, a gente discutiu a alcalinidade, demos exemplos de alcalinidade. Então, isso que a gente já viu anteriormente, vocês aí estão tranquilamente já sabem o que é e já conseguem tranquilamente entender o que são todos esses itens aqui, né? O que são sólidos, os vários tipos de sólidos, né, que a gente viu um por um, turbidez, cor, alcalinidade, pH, nitrogênio, a gente viu lá o ciclo do nitrogênio, alguns itens, vai falar mais aprofundado no tratamento secundário, fósforo, dos gases, DBO, DQO, a gente viu como faz análise, serve cada tipo de análise, o que é DBO, o que é DQO, então a gente já viu isso anteriormente. A gente viu também sobre o tratamento preliminar, a gente viu o que é o tratamento preliminar, a gente viu os equipamentos que fazem parte do tratamento preliminar. A gente viu ali também, fora o básico, né, que o pessoal conhece como tratamento preliminar, a gente viu também sobre separador de ar e óleo, a gente viu de água e óleo, separador a gente viu sobre tanque de equalização, a gente viu sobre tanque de neutralização, aqui no tratamento preliminar. E a gente está no tratamento primário. Depois a gente vai ter o tratamento secundário, terciário, e a gente vai ter também tratamento de lodo, e falar um pouco também sobre reuso, tá? Como a gente está no tratamento primário, a gente já falou também, a gente deu um zoom no tratamento primário, e a gente já falou também sobre algumas características reais aqui de ensaios, né? O que o tratamento primário faz, o que ele remove, né? Qual que é o impacto? A gente está vendo aqui um exemplo aqui, ó, de uma água que estava com... a gente analisou aqui para um jar teste a turbidez e a DQO ali para um teste rápido para poder avaliar. A gente viu o que é removido pelo tratamento primário, a gente viu que a DQO foi removido parcialmente, com 40% nesse teste. Mas cadê o restante da DQO, que eu não estou vendo? Ela está dissolvida na água, vai ser removida só no tratamento secundário. A gente viu também outro exemplo aqui,
com testes com coagulantes diferentes, dosados da mesma concentração, o resultado de análise qual teve melhor desempenho. A gente falou também sobre decantadores, a gente viu os vários tipos de decantadores, o que é um decantador, como funcionam alguns tipos de decantadores, alguns aspectos de operação a gente vai ver na parte onde a gente fala mais sobre gradiente de velocidade, relacionando mais à operação. A gente falou sobre assim, decantador retangular, decantador circular, batelada, contínuo. A gente falou também sobre flotador, os famosos DAF, flotador por ar dissolvido. Aqui tem um flota-teste, tá vendo? O lodo está em cima. Nesse caso aqui da decantação, o lodo está embaixo. Nesse caso aqui da flotação, o lodo está em cima. Como esses equipamentos funcionam. Então, tudo isso a gente já falou em aulas anteriores, aí nas 15, 16 aulas anteriores que a gente já teve. E hoje a gente vai continuar, né, falando sobre... Vamos entrar agora, dar um zoom na parte de coagulação. Por quê? Quem está acostumado com as minhas aulas sabe que eu gosto de mostrar, vamos dizer assim, mostrar o carro primeiro, depois a gente entra dentro do carro e vai ver nas peças. Então, eu mostrei para vocês toda a parte de legislação, os impactos, mostramos decantadores, flotadores, agora a gente vai dar um zoom nisso e a gente vai entrar no processo de coagulação, floculação, decantação, tá? A gente vai ver como que isso funciona. Então, como a gente viu em aulas anteriores, a gente já falou sobre os decantadores e vimos como eles funcionam. A gente também já viu sobre os flotadores, vimos como eles funcionam. Só que a gente não viu como que é formado essa lama, né, esse lodo que está aqui, como que é clarificada essa água, no detalhe. Então, a gente vai dando zoom agora e vendo no detalhe nessa aula e nas próximas aulas, tá bom? Qual que é o foco dessa aula? A gente começar a falar de coagulação, tá? A gente não vai falar na aula como um todo, que não vai dar tempo, mas a gente começar a falar sobre coagulação, porque a gente tem aqui esse desenho, se eu estou acostumado, que eu fiz ele, a gente tem lá a coagulação, a floculação, a decantação, e a gente vê aqui que está até um marrom mais escuro, um mais claro aqui, já um creme, já um marronzinho mais clarinho, um bege, depois o azulzinho. Por que eu pintei dessas cores? Para mostrar mesmo que está tendo essa evolução. O efluente entra de uma forma bruta, depois ele vai sendo coagulado, floculado, vai clareando, depois ele vai ser decantado, né, o lodo, e a parte clarificada vai sair como efluente tratado para a gente. E dessas etapas, a gente tem a etapa aqui de coagulação. Depois a gente tem a etapa de floculação, decantação ou flotação, que é o que a gente já viu anteriormente, como os equipamentos funcionam. Vamos ver a definição aqui no caso da coagulação e da floculação e itens também que contribuem para que ocorram de maneira adequada. A gente tem aqui, eu até coloquei em vermelho a coagulação, porque para a gente focar que a gente está falando de coagulação nessa aula. Quando você pega uma estação de água, né, uma ETA, por exemplo, apenas um produto faz, normalmente apenas um produto faz todo o trabalho ali, que é o coagulante, pode ser inorgânico, pode ser um orgânico também, mas normalmente, às vezes precisa de algum auxiliar de coagulação, de floculação para aumentar o tamanho, mas via de regra ali acaba o pessoal entendendo como coagulação e floculação como uma etapa só que acaba acontecendo tudo junto ali. No caso do efluente, para ficar um pouco mais didático, a gente separa a coagulação com a dosagem de coagulantes, os efeitos causados por coagulante, e a floculação, já os efeitos causados pelos produtos auxiliares de floculação, que são os polieletrólicos. Aí. A gente vai falar sobre isso posteriormente. Que é a parte de floculação, onde fica um floco maior e tal. Então, entenda que a gente está focando em coagulação agora. Então, coagulação e floculação se referem à aglomeração de materiais suspensos, os materiais que estavam suspensos na água que se aglomeraram, para melhorar a separação da água. As plantas de tratamento de água fornecem coagulação e floculação de água ao adicionar alguns compostos químicos. A gente já viu até videozinho que eu coloquei em aulas anteriores, os compostos químicos que a gente adiciona. Os detalhes, como eles reagem, a gente vai ver em aulas posteriores, tá bom? Misturando com turbulência a água. Né? Por que está grifado turbulência, compostos químicos, coagulação, floculação? Porque tudo que está grifado aqui são coisas extremamente importantes. Tá? Não adianta só colocar o produto químico lá e não ter a turbulência, né, o gradiente de velocidade adequado para aquela etapa do trabalho que eu estou fazendo, porque não vai adiantar. Não adianta você colocar tudo dentro de uma tigela e se não tiver a batedeira adequada, na velocidade adequada, você não vai fazer um bolo, você vai fazer uma clara em neve, vai fazer umas coisas diferentes, ou não vai misturar nada se você não colocar uma agitação ali, se você estiver fazendo um bolo, por exemplo. No caso aqui também não adianta você só jogar o produto. Claro que vai ter algumas reações ali, porque pode ter movimento, e até tem alguns movimentos aleatórios que a gente vai ver, que ocorrem naturalmente, mas de turbulência adequada para cada etapa. Tá? A coagulação e floculação química comum inclui sais de metais trivalentes, principalmente alumínio e ferro, cloreto de alumínio, polimérico e polímeros orgânicos. Então, a gente tem aí, na etapa de coagulação,
os produtos aí, basicamente, que mais são utilizados são a base de alumínio e ferro. A gente tem também os auxiliares de coagulação, que são coagulantes orgânicos, que são polímeros de alta carga, bem baixo peso, mas a gente vai entrar nesse detalhe mais para frente, não vou falar agora para não misturar. E a gente também tem os polímeros mais conhecidos, que são os auxiliares de floculação. Então, a química por trás da coagulação, floculação, assim como a discussão da intensidade de mistura, a gente vai ver daqui para frente no curso, tá bom? Lembrando que anteriormente a gente já viu muita coisa, já viu. Eu já dei uma visão geral de tudo isso para vocês, agora eu vou dando um zoom e vou entrando aqui mais no detalhe. O que é esse vídeo? Vocês já viram esse vídeo em aula anterior. Esse vídeo aqui, ele tá... Deixa eu tirar aqui do ponteiro, senão eu não consigo tocar o vídeo. Aqui, vou ter que pôr o ponteiro de novo, tá? Para ficar melhor para vocês verem. Aqui tem uma seringa que eu estou adicionando aqui um coagulante à base de ferro. Aqui a gente tem a amostra efluente, dentro de um frasco que é de ensaio de jar teste. Aqui tem uma haste, um agitador, que está agitando essa água. Eu vou ligar o vídeo, vocês vão ver que eu vou adicionar isso aqui, e esse aspecto da água, ele vai mudar. Parece que deu uma coalhada. É bem sutil essa mudança, e eu queria que vocês prestassem bastante atenção para ver onde está a formação de flocos, de coágulos, tá? Deixa eu tirar aqui, pegar a borracha, tirar essa parte vermelha, não vai atrapalhar o que eu quero mostrar para vocês. Então, estou adicionando agora aqui o coagulante. Veja que aqui na água, acabou de adicionar. Veja que a água, você ainda quase não vê os coágulos, os microflocos, mas aos poucos eles vão se formando. Se você olhar aqui embaixo onde está minha mãozinha, olha onde está a mão do mouse, aí já começa a ter pequenos flocos aqui, a gente consegue, pequenos coágulos, microflocos que a gente consegue já visualizar. Eu já tenho um olho treinado, eu consigo visualizar aqui, não sei se vocês estão conseguindo. Olha próximo da haste, vou parar aqui o vídeo, olha como está o aspecto dessa água, olha como está o aspecto dela aqui. Você consegue ver a diferença? Mais claro, mais escuro. Para ela estar mais clara assim, essas impurezas que estão na água, que estavam aí dispersas, agora já estão começando a se neutralizar e se coagular e formar pequenos flocos, que eu consigo visualizar aqui, espero que vocês consigam visualizar aí também. Esse vídeo, eu vou deixar aqui na nossa plataforma de aula, vou pedir para deixar esse vídeo para vocês poderem baixar o vídeo também, aí vocês conseguem visualizar com mais calma em casa, ou pelo celular, ou pelo computador. E aqui essa água já está sendo coagulada e formando pequenos flocos. Se olhar aqui na haste, a gente já consegue olhar uns flocos um pouco maiores. Então, aqui a gente já está tendo o processo, ocorreu aqui o processo de coagulação, nesse caso que é uma coagulação por varredura, que é o que a gente chama. A nossa aula de hoje é só até aqui, desse vídeo, não a aula como um todo, assim, o assunto, né? Porque eu vou continuar o vídeo, vocês vão ver que ele vai aumentar os flocos e vou usar um outro produto. Ali já é a parte de floculação, que a gente vai ver em aulas posteriores, tá? Então, se atentem que até os 45 segundos é o tema da nossa aula. Só vou deixar aqui, veja que está tendo uma seringa aqui agora, um produto mais viscoso, que é um polímero que já está diluído em solução, e aqueles pequenos flocos formados anteriormente pelo coagulante, agora o floculante vai juntar e vai aumentar, vai deixar ele no tamanho ideal, com peso ideal, para que haja aí a separação que a gente quer. É claro que eu dei uma caprichada aqui na dosagem para ficar melhor na filmagem, né? Mas assim vocês conseguem entender. Então, a gente vai chegar nesse floco maior, lá na etapa de floculação, umas 3 aulas à frente, a gente vai falar sobre isso. E a decantação também, tá? Não se atentem ao floco que está disperso, o floco não está tão uniforme, que isso aqui foi mais para poder filmar e ficar legal. Mas o principal de vocês nessa aula, a gente vai falar sobre coagulação, que é a adição desse produto da seringa, e esses pequenos coágulos, pequenos flocos que estão acontecendo aqui nessa amostra de água, até o segundo 40 aqui desse vídeo, que eu já consigo visualizar, não sei se vocês conseguem aí, aqui a gente consegue ver a diferença, vou parar de novo, tá, com calma, a gente não tem pressa nas nossas aulas, então, com calma aqui, olha como tá essa amostra de água, olha, tem uma faixinha de luz branca aqui atrás, recipiente, a gente consegue ver ela quase inteira aqui. Aqui a gente não consegue. A própria haste a gente não consegue ver do outro lado, aqui a gente já consegue. Então, você vê que essa água ela está coagulada, que foi feito pelo processo de coagulação, e a gente vai ver os detalhes dele agora nos próximos slides. Um outro vídeo que eu tentei filmar mais de perto, uma outra amostra, outro tipo de efluente também. Aquele lá era um tipo de efluente, esse aqui é efluente desse aqui específico, desse vídeo, é um efluente de lavador de caminhão, lavador de carro, que tem um reuso de água, então o pessoal pega essa água, trata, o volume é alto, manda para um tanque e reusa para lavar caminhão, lavar carro, tipo de coisa. Então, um caminhão que vem da lavoura, numa indústria de açúcar e etanol.
Aqui eu vou dar, vocês vão ver que vai dar uma embaçadinha, depois eu toco na tela do celular, agora você consegue ver, tá vendo? Ficou bem melhor para visualizar consegue visualizar a coagulação acontecendo e os pequenos flocos formados aqui no caso do ETE. Vamos passar de novo, para quem não conseguiu ver, né? A gente vê que essa água que estava uma amostra estável, agora ela está uma amostra com um monte de coágulo, um monte de floquinho. Só que esses floquinhos, no caso do efluente, só esses floquinhos do tamanho que está, não tem o tamanho e o peso suficiente para a gente remover dentro do tempo que a gente quer dentro da indústria. E aí depois a gente acaba colocando produtos floculantes para aumentar esse tamanho e aumentar essa capacidade de sedimentação. Mas antes da gente falar sobre como isso funciona, né, como que esse produto químico reage e faz isso daí, a gente precisa entender o que é essa impureza, as características dessa impureza, por que ela fica assim na água e não separa sozinha. Esses são o quê? São os colóides, a gente chama de colóides. Tem partículas, que são partículas que a gente chama de partícula discreta e partícula floculenta. A partícula discreta, pensa que num grão de areia. Um grão de areia você joga ela na água, ela vai sedimentar sem grudar em outra areia. Ela vai direto, uma pedra. Você joga, ela vai direto, um cascalho, grãos de areia. Uma partícula floculenta, que é o que a gente está promovendo aqui para que ocorra essa sedimentação, são partículas que elas vão se agregando a outras partículas, deixa eu colocar um pontinho aqui, elas vão se agregando, conforme elas vão sedimentando, vão se agregando a outras partículas, vão aumentando de tamanho e vão sedimentando mais rápido. Então, o nosso trabalho, a nossa função aqui no tratamento primário é trabalhar em cima da partícula floculenta. A partícula discreta, normalmente a gente remove lá já no tratamento preliminar. Para quem tem um tratamento preliminar adequado, já remove areia, sedimento, terra, fibra, essas coisas tudo anteriormente. E depois, no tratamento físico-químico, né, que é a parte do tratamento primário, a gente consegue promover essa sedimentação floculenta. Né? Por quê? A gente vai promover isso, a gente vai fazer algo para que essas impurezas que estão na água dispersa de uma forma estável, tranquila ali, sem querer sedimentar, a gente vai promover aqueles floquinhos, aqueles coágulos e aqueles microflocos para que depois se juntem e aumentem de tamanho, conforme essa ilustração aqui da partícula floculenta, e aí eles possam sedimentar. Aqui um exemplo de tempo de sedimentação. Cascalho, 1 segundo, 1 metro, tá? Sedimentação em água em 1 metro. Areia grossa, 10 segundos. Areia fina, 125 segundos. Silt, 108 minutos. Bactéria, 180 horas. Colóide, 155 dias. Aí você pode até falar assim, não, mas eu vi uma outra tabela, o tempo está um pouco diferente. Não se atentem tanto ao detalhe do tempo, porque eu já vi várias tabelas e cada uma tem um tempo, são próximos, mas não são exatamente iguais, até porque foram feitos em testes diferentes. Mas para vocês se atentarem o quê? Silt, bactéria, material colóide, isso aqui vai ficar para a gente remover nesse tratamento primário. E a gente vai trabalhar muito em cima do colóide. Imagina que a gente tem essa substância na água e a gente precisa remover ela, a gente está trabalhando numa indústria, por exemplo, no laticínio, você precisa processar lá, sei lá, 100 mil litros de leite por dia, você processa o leite, faz o queijo, todo aquele efluente gerado do queijo, né, daquela produção, está com partícula coloidal, você não pode esperar 180 horas, 755 dias, para que isso se remova separe da água, ou provavelmente matéria colóide, por conta de alguns movimentos que a gente vai ver, não vai nem depositar, para poder entrar com mais leite. Não, isso tem que ser contínuo e direto. Então, a gente tem pouco tempo, precisa entrar o efluente 100 metros cúbicos, já tem que sair lá 100 metros cúbicos de efluente tratado também, com isso removido, de uma forma de lodo, isso removido. Então, falando da partícula discreta, só aqui a definição, lembrando que todo o material nosso, vocês podem baixar, o PDF está aqui embaixo, né, na nossa plataforma, baixa o PDF e tem para vocês como apostila. Então, muita coisa eu acabo escrevendo de propósito para poder deixar aí para vocês consultarem quando quiserem. A gente pode encadernar e tudo mais. São mais de 200 slides de aula que a gente vai somando aí para vocês terem e guardarem. Então, como eu falei, partículas discretas. São partículas que sedimentam como entidades individuais, sem interação significativa com partículas vizinhas. Nesse caso, está removendo o quê? Cascalho, areia, né, de água residual. A partícula floculenta, como eu já disse, são partículas que aglomeram-se durante a sedimentação, aumentando o tamanho e sedimentam-se com velocidades superiores. Então, conforme ela vai aumentando o tamanho, vai aumentando a massa e, por conta da gravidade, vai
sedimentando mais rápido. Não quer dizer que aumentar de tamanho sedimenta mais rápido, quer dizer que ela está se agrupando, ganhando mais massa e sedimentando mais rápido, tá? Existem alguns casos, lá na floculação a gente vai ver que se você formar flocos muito grandes, ele acaba flotando em vez de sedimentar. Ocorrência da floculação, aumento do tamanho de partícula, aumento da velocidade de sedimentação. Tem um A maiúsculo perdido aqui, mas depois eu arrumo. Isso é o quê? A gente utiliza vai ver isso nos decantadores primários, nos decantadores secundários, que aí já é do tratamento secundário lá. Em tanque de sedimentação, a gente vai ver esse tipo de partícula. Tá? Então, a gente já viu os tipos de partículas aí, né, anteriormente, e a gente viu que o nosso foco é no coloide. Mas o que é esse coloide? O que é esse danado desse coloide? O que ele tem de tão importante? A gente vai ver aqui algumas propriedades dele, que ele não separa da água, ele fica ali e não separa. Então, a gente viu, né, em aulas anteriores, vários contaminantes presentes na água, na verdade, várias substâncias, né, que aí o fato de ser contaminante ou não vai ser em função da concentração e aonde você vai usar. A gente viu várias substâncias, né, anteriormente, que podem impactar nas características da água aí do efluente. E uma distinção que a gente vai fazer delas é em respeito ao tamanho físico. Pensa aqui no coagulante, no coloide. Aqui a gente tem duas amostras de água, uma amostra de água clarificada e outra com uma turbidez mais acentuada. Vamos entender que nessa foto isso aqui são colóides. Claro que se for uma água de poço pode ser outro tipo de coisa aqui, mas vamos entender que isso aqui são colóides, bactérias aí orgânicas e que estão suspensas aqui nesse efluente. Se você deixar esse copo aqui 10 dias, 15 dias, 20 dias voltar, ela vai estar do mesmo jeito. Por quê? Essas partículas coloidais, elas estão suspensas ali e não vão sedimentar sozinhas. Se a gente não fizer o que eu fiz anteriormente ali naquele jar teste que vocês viram na seringuinha. Não promover essa coagulação, floculação, para que isso aconteça. Mas por que ela fica dessa forma e ela tem essa característica que não sedimenta? O coloide, ele é bem específico. Ele está numa faixa de tamanho que ele não é nem uma solução, nem uma suspensão. O que é uma solução? Ele não está dissolvido na água. Imagina que nesse copo de água transparente aqui pode ter sal dissolvido, você não está enxergando. Aqui pode ter cálcio, magnésio, sílica, cloretos. Então, são sais que estão dissolvidos aqui na água. Mas nessa mesma amostra poderia ter também areia, outras substâncias que estão suspensas que ela podem acabar e a gente consegue fazer com o tempo essa sedimentação. Mas o coloide, ele não é nem uma coisa nem outra, por conta do tamanho dele. Né? Ele é por conta aqui da característica do tamanho dele, ele está entre 1 nanômetro e 1 micra. Para ficar de uma forma didática melhor entendimento, aqui, deixa eu passar aqui certinho. Sal e água se enquadraria aqui nas soluções. Areia e água se enquadraria aqui nas suspensões. E a gelatina e a água se enquadraria aqui nos colóides. Então, esse tamanho específico e algumas outras propriedades que a gente viu, dá a ela essa característica aí de diferente. Para remover, precisa tomar alguma ação específica. Os colóides, eles são maiores do que o feixe de luz branca. Então, quando a gente coloca a luz, a gente viu isso lá em aulas anteriores, quando a gente fala de turbidez, que ali a gente mede sólido suspenso, esse colóide ele vai provocar o efeito chamado efeito Tyndall, que é uma dispersão de luz branca ali, em relação a quando a gente coloca essa luz ali na amostra. E a gente consegue, por esse tipo de interação, a gente consegue analisar e montar uma escala chamada de turbidez, por exemplo, uma turbidez de 10, de 20, de 30, de 40, conforme maior essa escala, maior a quantidade, né? mais, vamos dizer assim, mais turva, para quem não viu as aulas anteriores. Para quem já viu a parte de turbidez está mais tranquilo. Ela vai ter uma característica mais turva, vamos dizer assim. Tá bom? Um outro comportamento dos coloides importante, a gente já viu ali, que é um coloide e o tamanho do coloide. Então, a gente viu dentro de onde ele se enquadra, das substâncias ali, a gente viu o tamanho dele, e vamos ver um pouquinho do comportamento dele, que eu destaquei 3 comportamentos aqui que são essenciais para a gente entender como eles se comportam, para depois a gente agir em cima disso. Tá? Uma das características dele é que eles estão o tempo todo se chocando com a própria água que está ali no meio, né, com o próprio solvente, e o tempo todo eles estão inquietos, estão em movimentos aleatórios. Esses movimentos aleatórios fazem com que elas estão o tempo todo se movimentando, o tempo todo elas estão dispersas, essas partículas coloidais. Aí você pode até pensar assim, se elas estão o tempo todo se movimentando, então é só elas, e você falou que elas são floculentas, é só elas se juntarem e aumentar de tamanho. A gente vai ver depois um outro fator que impede que isso aconteça. Mas entenda que elas estão
um dos comportamentos dela que mantém aí, elas estão o tempo todo, essas partículas coloidais, em movimento aleatório. Esse movimento aleatório é chamado de movimento browniano, mas não se atentem muito ao nome, não, porque mais ao conceito, para não ficar confundido. Então, assim, mas o movimento browniano é causado pelos choques das moléculas do fluido. Estes choques, como são muitos independentes, provocam o movimento aleatório das partículas. Esse movimento impede que as partículas coloidais sedimentem. Então, é muito importante que a gente entenda esse comportamento. E a gente vai atuar em cima de propriedades para que a gente consiga aí, inverter esse tipo de comportamento. Bom, aqui é um exemplo de um colóide, só que esse colóide ele tem uma outra propriedade, um outro comportamento que a gente queria mostrar para vocês, que além de estar o tempo todo se movimentando, esses colóides, eles também pode ser que eles tenham afinidade com a água ou não tenham afinidade com a água. O óleo, por exemplo, ele é uma partícula coloidal que se repele com a água, ele é um hidrófobo, então ele não tem essa afinidade com a água. É mais fácil de removê-lo até, se você, dependendo da partícula, se ela também não tiver em emulsão ali por algum outro motivo. Mas você consegue fazer essa visualização dessa diferença. Um outro tipo de característica, né, o comportamento, pode ter os hidrófobos, que é no caso do óleo, e pode ter os hidrófilos. Os que têm essa característica hidrófilo são os que têm afinidade com a água e dificulta a retirada. No caso aí, que a gente viu aí, por exemplo, matéria orgânica, silt, e são essas outras substâncias que dão essa característica do colóide de ficar suspenso e causar turbidez na água. E para nós, que estamos trabalhando com efluente, com águas efluentes, o que tem como predominância, vamos dizer assim, porque a gente tem óleo, tem água, óleo também efluente, mas como o que a gente tem maior predominância para remover são as partículas coloidais que têm um comportamento hidrófilo. Então, além de estar o tempo todo se movimentando, também pode ser uma substância que tem afinidade com a água e aí eles ficam suspensos, misturados, vamos dizer assim, se movimentando o tempo todo e dentro de uma amostra de água e não querem sedimentar, não querem sair, não querem decantar, né? Não querem separar ali ou flotar, né? Por decantação, por flotação, sozinhos. Então, eles podem ser hidrófobos ou hidrófilos. E aí entra um terceiro comportamento, né? Uma propriedade, na verdade. A gente viu lá o comportamento de movimento, no caso, o movimento browniano, e tem um comportamento ali de afinidade ali com a água ou não. E como que esse colóide ele está ali disponível, né, na água? A gente tem a partícula coloidal, só que ela não está sozinha. Essa partícula ela está aderida, via de regra, na superfície dela, com partículas carregadas negativamente. Como ela está carregada negativamente, se outra partícula que está ao lado dela também está carregada negativamente, o que vai acontecer? Negativo com negativo, eles não têm afinidade, então elas vão ter essa repulsão, uma repulsão eletrostática, igual você pegar um ímã e fazer aquela, dos lados opostos, ele gruda dos lados iguais, aí vamos dizer assim, eles se repelem. Então, essa repulsão eletrostática vem por conta de ter essa carga negativa, na superfície de uma partícula, e negativa na superfície de outra partícula. Já vi mais alguns detalhes em relação a isso, mas entenda já de cara que elas, além de estarem se movimentando, elas estão o tempo todo se repelindo, o que é uma propriedade dessa que acaba favorecendo o movimento browniano. Elas estarem o tempo todo ali se repelindo e se movimentando e se chocando com a água. Tá? Então, essas partículas elas estão, de uma certa forma, estáveis ali dentro da solução e elas acabam não sedimentando. Então, elas estão aqui dentro desse copo, por exemplo, estáveis, e se a gente der um zoom lá dentro, a gente vai entender que elas estão, todas as partículas ali, se repelindo por conta dessa repulsão eletrostática o tempo todo. Então, aqui, ó, a suspensão de partículas dispersas é estabilizada pelas cargas elétricas, tipicamente negativas, aqui, na superfície da partícula, a fazendo repelir partículas vizinhas. Isto evita que as partículas carregadas colidam para formar massas maiores, chamados de flop. Assim, a separação sólido-líquido fica dificultada. Então, a gente já viu aqui as três propriedades aí que fazem com que esses colóides aí se tornam umas substâncias difíceis de ser removidas. Tem afinidade com a água, tem o movimento browniano o tempo todo acontecendo, tem repulsão entre elas mesmas, então elas não vão se chocar, não vão ter interação e não vão formar coágulos maiores, e vai ficar suspenso na água ali por muito, muito tempo. Não vai acontecer essa sedimentação.
Como eu já disse anteriormente, águas brutas e efluentes industriais, na maior parte, têm cargas negativas. Então, acaba não ocorrendo a interação entre essas partículas, tem essa repulsão, porque tem uma alta barreira energética, uma baixa velocidade de sedimentação. E a gente, no dia a dia, produzindo na indústria, precisa o quê? Acelerar isso. A gente precisa fazer com que isso aconteça de forma rápida. A gente precisa quebrar isso, essa repulsão eletrostática, a gente precisa fazer com que isso aqui saia daqui, para que elas fiquem próximas uma da outra, se juntem, formem coágulos, flocos grandes e sedimento. Então, a gente vai trabalhar nessa repulsão. Mas antes da gente trabalhar nessa repulsão, vamos entender mais um passo que tem em relação a essa partícula coloidal. Para vocês que a partícula está na água e ela está absorvida na superfície, íons aí de carga negativa. Como ele tem carga negativa, vai atrair íons de carga positiva. E nessa faixa onde ele atrai esses íons de carga positiva, né, a gente tem aqui uma grande interação, uma grande força elétrica nessa camada. Então, a gente chama aqui, pode separar como uma primeira camada, uma camada com mais energia. Só que esse negativo ainda consegue atrair outros íons positivos, e esse positivo também atrai outros íons negativos, que vão formar aqui em volta uma segunda camada, de íons, com menor intensidade do que essa primeira, mas é formada essa segunda camada. E aí a gente tem a primeira camada, que é uma camada estável, né, uma camada fixa, que a gente fala, uma camada estacionária, ela tem uma maior intensidade elétrica, como eu disse, e tem também essa segunda camada, que é uma camada com menor intensidade elétrica, mas ela está sendo ali atraída, esses íons estão sendo atraídos pela superfície ali da primeira camada, dos íons da primeira camada. O que acontece? A gente tem uma camada, duas camadas. Isso é chamado do quê? De dupla camada. Então, a gente tem a primeira camada, a camada de Stern, e a segunda camada, vocês vão ouvir muito, a primeira camada de Stern, segunda camada, a camada difusa. Então, a gente tem aqui a famosa dupla camada. Essa é a dupla camada. E aí, o que acontece? Acaba sendo, mesmo a partícula sendo só esse meinho aqui marrom, acaba por ter toda essa interação energética, aqui, essa interação elétrica e forte, isso tudo acaba sendo o colóide. Por quê? Tudo isso está interagindo de uma forma conjunta. Você não consegue ali, falar que o colóide é só o meio, é só essa primeira camada, mas porque está tudo interagindo de uma forma bem estável. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa agir para desestabilizar isso daí. E a gente sabe que aqui, nessa primeira camada, tem um ponto que é chamado ponto de cisalhamento, que é onde a gente consegue medir essa força dessa estabilidade elétrica. Essa força de estabilidade elétrica, nesse ponto de cisalhamento, é chamado de potencial zeta. Talvez vocês já ouviram falar do famoso potencial zeta, que é essa força de estabilidade elétrica. Então, se a gente tem um colóide, que tem partículas negativas, positivas, formando uma camada, e outra camada sendo formada posteriormente. Elas estão estáveis por uma força, por uma estabilidade elétrica ali que a gente chama no ponto de potencial zeta. Se a gente mexer nesse ponto de estabilidade, se a gente alterar isso daí, a gente consegue fazer o quê? Fazer com que essas partículas possam desestabilizar e chegarem mais próximo uma da outra. Então, aqui, ó, essa dupla camada mantém distantes as partículas umas das outras. Se por alguma força externa as partículas se moverem, um plano de cisalhamento será estabelecido apenas nas partes em que as camadas difusas se movem com o colóide. Então, a gente tem aqui um ponto de cisalhamento que é formado. E o potencial zeta é definido como potencial neste plano de cisalhamento. Então, a gente tem ali o nosso famoso potencial zeta, que a gente consegue medir ele, o que ajuda a gente poder entender, né, caso eu estiver usando aí um equipamento para isso, entender se o nível de intensidade dessa força, desse potencial zeta, dessa estabilidade elétrica. Aqui tem uma outra figura, né, para poder, um corte aqui, para poder ajudar vocês a entenderem melhor, caso eu não consiga explicar nessa primeira figura. Então, se a gente tem uma partícula que tem um tamanho específico, na verdade não um tamanho específico, está numa faixa de tamanho, né, que nessa faixa de tamanho ela não está dissolvida, nem suspensa, já é difícil. Se essa mesma partícula está o tempo todo se movimentando pelos movimentos brownianos, se essa mesma partícula tem afinidade com a água, que a gente viu que ela é hidrofílica, e a gente viu que essa mesma partícula tem uma estabilidade elétrica forte ali, que a gente identifica como potencial zeta, a chave para a gente poder fazer essa interação entre uma partícula e outra é atuar em cima dessa camada, atuar em cima desse potencial zeta, ou seja, essa estabilidade a gente precisa
reverter, a gente precisa desestabilizar isso. Tá? Então, até aqui, a chave para a remoção eficaz de coloides é a redução do potencial zeta. Uma vez que, com a carga reduzida ou eliminada, a gente reduz a força de repulsão. Então, vamos voltar aqui vou voltar aqui no slide, onde tem a... Não, vai estar na frente, desculpa, vai estar no próximo slide. Quando vocês forem baixar o material, esse vermelho que eu marquei aqui, ele não vai não, tá? Só aparece aqui no vídeo. Então, se a gente consegue atuar em cima dessa estabilidade elétrica, a gente desestabilizando, a gente consegue fazer com que começa a agir uma interação entre as partículas. Esse aqui é o zetâmetro, né, que é o medidor de potencial zeta. O potencial zeta em si não pode ser medido de forma direta, mas ele é medido de forma indireta, né, por equipamentos específicos que mede aí. Existe uma fórmula entre mobilidade eletroforética e outras variáveis que nos dá um resultado expresso em milivolts. Existe equipamento de bancada desse, existe equipamento em linha, que pode ser operado em linha da estação, equipamentos também, e aí, no caso, são medidores de carga que medem a corrente, fluxo de corrente da água. Eu, particularmente, não trabalhei com nenhum potencial, nenhum zetâmetro de linha, zetâmetro mesmo. Tá? Então, vamos lá, de novo, mesmo desenho bom, porque eu fiz esse desenho na mão, item por item, para ficar mais fácil para explicar para vocês. Então, voltando aqui nas partículas. Então, a partícula tem a primeira camada, a segunda camada está ali eletricamente estável, eu tenho a outra camada que está também eletricamente estável, e a gente viu que existe uma força de estabilidade elétrica no coloide, potencial zeta, que está fazendo o quê? Essa força, essa estabilidade está repelindo esses dois coloides. Então, a gente viu que o quê? Se eu conseguir agir de alguma forma aqui nessa estabilidade, quebrar isso daqui, desestabilizar, eu consigo trazer para mais próximo essas partículas coloidais. Consigo juntar elas para poder formar um coágulo em floco. Quando você for medir o potencial zeta, ele vai ser dado lá em milivolts, até é bom para conhecimento de vocês. Quanto mais negativo medido em milivolts, mais difícil será a coagulação no posterior sedimentação. Valores comumente utilizados entre menos 15 e 0, na verdade até mais 3 aqui, permite uma boa coagulação. Uma tabelinha que eu tirei da internet aqui, para poder deixar para vocês aqui, as faixas de melhor a pior coagulação. Bom, então eu sei que se eu tenho um potencial zeta, e se eu atuar de alguma forma nesse potencial zeta, nessa força de estabilidade, desestabilizar isso daqui, eu vou conseguir fazer essas partículas ficarem mais próximas uma da outra, e eu já consigo medir isso. Então, ok, então já sei o que é a partícula, como ela se comporta, e o que pode ser feito. Eu não falei ainda como vai ser feito, só falei o que pode ser feito para elas se juntarem. Agora, como vai ser feito? O que a gente pode fazer? Vocês lembram que eu peguei aquela seringa na primeiro feed lá e adicionei um produto coagulante? E é isso que o coagulante vai fazer. Ele vai desestabilizar essas partículas para elas se agruparem. Como que vai acontecer isso? Nós temos, de novo, a partícula, a primeira camada, a segunda camada. Eu vim com a seringa e adicionei um coagulante. No caso, vamos colocar aqui o sulfato de alumínio, que é o mais conhecido, mas pode ser vários outros coagulantes, tá? Metálicos. Então, pode ser sulfato de alumínio líquido, pó, policloreto de alumínio, aluminato de sódio, algum coagulante férrico, mas aqui eu coloquei como verdinho. A gente está injetando aqui o sulfato de alumínio que vai na água, né? Na verdade, a gente não injetou diretamente no colóide, tá? A gente adicionou na água, ele hidrolisou na água. Depois que ele se hidrolisou, ele vai começar a reagir. Mas aqui uma forma didática aí para vocês entenderem. E essas cargas do alumínio aí, no caso, as cargas positivas, vão neutralizar essa partícula, desestabilizando essa partícula. Quando ele faz essa neutralização, ele pega e diminui, ele comprime essa camada, essa dupla camada. Essa segunda camada, ela vai ser comprimida, veja que ela está menor aqui no segundo desenho que eu fiz. Olha essa, vou voltar aqui, olha essa flechinha, tamanho, olha essa flechinha, tamanho. Comprimindo essa segunda camada, trazendo para mais próximo da partícula, as partículas em si, que elas estavam separadas, vão começar a ficar mais próximas da outra, mais próxima da outra. Conforme elas vão ficando mais próximas uma da outra, veja que aqui elas estão, veja a flechinha, se vocês não viram, eu vou subir a flechinha preta, a distância, veja que a distância diminui e diminui mais ainda. Então elas vão sendo comprimidas, essa dupla camada, por isso que vocês já podem ter ouvido por aí
ocorre a compressão da dupla camada. É isso que acontece. Tá? Só que quando acontece isso, aquelas forças de repulsão diminuíram a tal ponto que dá lugar a outra força, que é a tal da força de atração, que é a tal da chamada força de Van der Waals. Então, aqui, eu até escrevi aqui para ficar mais fácil depois. Com a neutralização de cargas e o fim ou diminuição da estabilidade eletrostática, a força repulsiva é diminuída, ou seja, essa força aqui, um pretinho aqui, ela está diminuindo, veja, por conta dessa compressão na camada difusa, e ela vai dar lugar a outra força agora, que são as forças de atração, que junto com a agitação do meio, tá? A gente precisa dosar o coagulante, precisa ter contato com todos os colóides para efetuar a desestabilização, pois isso é necessário uma força de agitação. Então, com a agitação do meio, essas partículas vão se aglomerar, vai ter já mudou, né? Antes era uma repulsão, agora é uma força de atração, e elas vão aumentar de tamanho e vão formar os coágulos, vão aumentando e formando aí, se coagulando, vamos dizer assim. Tá? Que aí, posteriormente, a gente vai fazer nesse caso do vídeo, é uma coagulação por varredura, que é onde a gente, peraí, deixa eu só ver o que eu fiz errado aqui, Matheus. Então é isso aqui, peraí que eu apertei errado aqui, o botão saiu. Vamos lá de novo. E é aquela amostra de água que estava toda estável, a gente não conseguia enxergar do outro lado, a gente vai conseguir enxergar já, depois da adição do coagulante, aqueles coágulos que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, já crescendo alguns flocos aí, né? É claro que depois eu vou mostrar para vocês os mecanismos de coagulação, que a gente está falando só sobre a coagulação, porque para ele estar desse tamanho aqui, já é uma coagulação por varredura, que é o que a gente precisa no tratamento de fluente normalmente, uma coagulação por varredura, a gente vai decantar ou flotar, que eu vou explicar para vocês na próxima aula. Então, basicamente, pessoal, essa aula, a minha ideia era mostrar para vocês sobre o colóide, como o colóide como é o comportamento dele e como o produto químico coagulante metálico age sobre a superfície do colóide para fazer essa compressão da dupla camada, para, junto com a força de agitação e as forças de atração de Van der Waals, aumentar o tamanho, depois formar flocos maiores, né, e poderem aí sedimentar. Tá? Partindo disso, vocês entenderam o que é e como funciona esse ponto, a gente vai entrar agora nos mecanismos de coagulação. Por que os mecanismos de coagulação? Não é só você não só mistura e coagula e decanta? Sim, a gente faz isso normalmente em efluentes, mas pode ser que você precise do seu efluente, ou se você for usar até esse conhecimento para fazer um tratamento de água, na sua estação você precisa fazer um outro processo, que se chama um processo de adsorção e neutralização de cargas. Então, na próxima aula, eu vou entrar nesse detalhe. Então, eu vou separar o que são os mecanismos de coagulação, mecanismo de coagulação por adsorção e neutralização de carga, mecanismo de coagulação por varredura. Mas, deixo claro, adianto que o mecanismo que utilizamos para a formação de grandes flocos de sedimentação é o mecanismo por varredura. Essa fotinha que vocês estão vendo aqui, né? A gente utiliza o mecanismo por varredura. Poderia só focar na varredura, mas é bom eu deixar também neutralização de carga, que eu vou dar na próxima aula para vocês entenderem, porque se você vai fazer vai usar uma ultrafiltração, num reuso lá, no efluente, você precisa fazer uma dosagem de coagulante ali, que pode fazer uma dosagem de coagulante, você vai utilizar aí esse mecanismo de coagulação por neutralização de carga, então é bom ter esse conhecimento. Né? Então, a gente viu nessa aula, levemente citei os itens que a gente já viu 15, 16 aulas anteriores, a gente viu sobre o colóide, né, atuação, vimos como que o produto químico atua sobre o colóide, como essa compressão e como forma essas... mostrei vídeo para vocês sobre o colóide, cada colóide aí, como é formado. O que a gente vai ver nas próximas aulas? Nós vamos ver os mecanismos de coagulação por neutralização de carga para varredura. Nós vamos ver produto químico, em aulas posteriores, produtos químicos de coagulação, a gente vai falar classe de produto por classe de produto, como que ele funciona, como ele consome alcalinidade, quanto de alcalinidade ele consome, os que consomem alcalinidade, os que não consomem, qual o pH ideal para cada produto, a gente vai falar em aulas também posteriores. Depois a gente vai entrar na floculação. Lembra que a gente falou até agora só da coagulação, a gente não entrou na floculação ainda. Depois a gente vai falar da floculação, né, os produtos auxiliares de coagulação, vamos falar dos famosos polieletrólicos, polímeros catiônicos, não iônicos, aniônicos, alto peso, baixa carga, alto média carga, alto peso, então a gente vai falar sobre isso também. A gente vai falar também de variáveis de processo, ponto de dosagem, pH, a atuação da alcalinidade. A gente já explicou a alcalinidade, o conceito em aulas anteriores, mas vamos fazer um teste aqui
sobre dosando o coagulante específico, tal, quanto de qualidade ele consumiu, né, para vocês entenderem isso também no dia a dia. Vamos falar sobre o gradiente de velocidade, os tipos de misturadores estáticos, hidráulicos, mecânicos, e vamos falar também sobre um ensaio de tratabilidade, que é o famoso jar test, onde a gente vai pegar em bancada e fazer. Bom, na verdade, eu vou ensinar aqui por slide, né, o passo a passo, como fazer o jar test em bancada, para vocês poderem entender, depois replicar em campo como esse tratamento. Para que serve esse jar test, né? É usado no dia a dia, muita gente faz no dia a dia, na verdade, não é muita gente que faz, não. Algumas pessoas fazem no dia a dia, até porque muitas estações nem têm jar test, 90% das estações, você já viu, tem mais de 50 empresas, e 90% das estações de ETE não tem jar test, que é um item básico, né? Tanto o jar test como o medidor de vazão é uma coisa que, não sei o que acontece, que o pessoal acaba não tendo tanto cuidado em adquirir. É extremamente importante para controle do dia a dia da sua estação, variação, é extremamente importante para você otimizar processo, otimizar dosagem de produto químico que o consumo é expressivo, dependendo da vazão, do efluente, para você avaliar fornecedores, chega um fornecedor lá com o PAC dele, meu PAC é 18. Aí você fala, mas eu já uso o PAC 18. Aí beleza, aí você pega, vai fazer o quê? Vai na bancada e vai testar os dois PAC 18. Mas um diferente do outro. Aí tem outros fatores que eu vou falar para vocês aqui na parte, que é a basicidade do PAC, né? Então tem outros fatores aí que a gente vai falar posteriormente, que vai chegar mais na parte aí de falar de jar test, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um abraço, até mais.